ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trata-se do credo, eu creio. O catecismo trata por explicitar o credo, creio em um só Deus. O que significa creio em um só Deus, Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis? O que significa procede do Pai e do Filho? O que significa a Igreja una, santa, católica e apostólica? A segunda parte trata-se da celebração do mistério, por assim dizer, trata dos 7 sacramentos, toda a vida cristã. A terceira parte trata dos 7 sacramentos, dos 10 mandamentos, a terceira parte do catecismo, e a quarta parte trata da oração cristã. Então aqui já está assim bem condensado tudo aquilo que nós deveríamos aprender e rezar, não é? O credo, a liturgia, os sacramentos, os mandamentos e a oração do cristão, a vida interior. Nós estamos na segunda parte, parágrafo 1067. Esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, completou a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por este mistério, Cristo, morrendo, destruiu nossa morte e, ressuscitando, recuperou nossa vida. Pois do lado de Cristo, adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. É este mistério que Cristo e a Igreja anuncia e celebra em sua liturgia, a fim de que os fiéis vivam e deem testemunho pelo mundo. Lá no parágrafo 1068. É este mistério de Cristo, do Cristo que morre, do Cristo que é sepultado, do Cristo que volta à vida, que ressuscita, do Cristo que volta para junto do Pai. É este mistério de Cristo que a Igreja anuncia e celebra em sua liturgia, a fim de que os fiéis vivam e deem testemunho dele no mundo. Com efeito, a liturgia pela qual, principalmente no divino sacrifício da Eucaristia, se exerce a obra de nossa redenção, contribui de modo mais excelente para que os fiéis, em sua vida, exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira Igreja. Então, o que nós rezamos, exercitamos, celebramos na Sagrada Liturgia? A vida de Cristo, nada mais do que isso. Quando nós vamos à missa, de modo muito especial, nós estamos celebrando a vida do Senhor. Quando nós vamos ao batizado, nós estamos celebrando a vida do Senhor. Quando nós vamos à crisma, nós estamos celebrando a vida do Senhor Jesus. Quando nós vamos à confissão, celebramos a vida de Jesus. A palavra liturgia significa originalmente obra pública. Podemos pular esses parágrafos, vamos para o parágrafo 1071. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua Igreja. Ela realiza e manifesta a Igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade, implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. A liturgia não esgota toda a ação da Igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis, a vida nova segundo o Espírito, o compromisso com a missão da Igreja, o serviço de sua unidade. Então, na liturgia, nós celebramos a vida de Cristo e todos os que celebram a vida de Cristo, todos os que participam deste grandioso mistério, recebem algumas graças sobrenaturais. Aqueles que participam do mistério de Cristo
vai convertendo a sua vida. Aqueles que ouvem a palavra de Cristo, e é Ele mesmo que anuncia, vai mudando a sua vida. Por isso a liturgia não esgota toda a ação da igreja. Na igreja nós temos missão, nós temos a oração, nós temos as obras de caridade. A liturgia não esgota toda a ação da igreja, mas é a principal. Como diria o Concílio Vaticano II, a liturgia é fonte e ápice da igreja. Ela é fonte porque anima, ela é ápice porque para ela nós caminhamos. Para que serve a catequese? Para fazer os fiéis participarem da vida de Cristo. Qual que é o intuito final da catequese? Ora, para que as crianças, os jovens, os adultos venham participar da Sagrada Liturgia e, portanto, participem da vida em Cristo. Por que é que na igreja nós fazemos obras de caridade? Ora, porque Jesus nos manda, e para que, fazendo a nossa obra caritativa, chamemos os pagãos para a vida em Cristo. Por que é que nós fazemos festa na igreja? Ora, a gente precisa festa porque nós temos um templo enorme para tomar conta, nós temos de manter o padre, mas para que a gente mantém um padre? Para que nós possamos participar da Sagrada Liturgia. Para que eu preciso manter o prédio? Para participar da Sagrada Liturgia, da vida em Cristo. Tudo conflui ou brota da liturgia. Todas as nossas ações, se não estiverem voltadas para a liturgia, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a liturgia não é meramente um rito, mas a liturgia é a celebração da vida de Cristo. Bem, nós vamos pular agora uns parágrafos. Nós vamos agora lá para o parágrafo 1077. O Pai, fonte e fim da liturgia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Nele, escolheu-nos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, com a qual nos agraciou no bem-amado. Bem, vocês perceberam com quem é que eu já falei disso várias vezes, se eu sou repetitivo, me perdoe. Vocês já notaram com quem é que o padre dialoga, por assim dizer, se dirige ao longo de toda a missa? O padre vem, sobe, faz a procissão de entrada, ele está caminhando para o altar, e aqui só eu vou fazer algumas curiosidades litúrgicas. A missa começa e termina por um gesto de amor. O padre, assim que termina a procissão, a primeira coisa que ele faz, sobe ao altar, beija o altar, e então vai para a sua cadeira, e aí então ele diz: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eu gosto muito da saudação Dominus Vobiscum, o Senhor esteja convosco, porque todas as vezes que nosso Senhor Jesus apareceu, ele dizia: a paz esteja convosco, o Senhor esteja convosco. Depois o padre se dirige ao povo, nos ritos iniciais: irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados, peçamos perdão a Deus. E todo mundo pede perdão, e o padre conclui o grande pedido de perdão, voltado ao Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Depois nós temos o Glória, que é uma oração ao Pai. Glória ao Pai, por causa do Filho que se encarnou, com a força do Espírito Santo. No passado nós tínhamos aquele outro Glória, né? A gente chama até de Glorinha. Glória, glória ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito, glória. Bem,
Mas esse glória não é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É glória ao Pai, por causa do Filho, na força do Espírito Santo. E aí logo o padre faz a primeira oração, oremos. Ele faz um instante de silêncio para você colocar a tua intenção, a tua necessidade. E aí normalmente o padre, ó Deus, fonte de todas as coisas, com quem o padre normalmente fala durante a missa, com o Pai. Porque o padre, por causa da ordenação, é alter Christus, é outro Cristo, é o Cristo que dialoga com o Pai. Então o tempo todo ele está falando ao Pai. Quando o padre fala com o Filho, muda um pouquinho. Na missa de Corpus Christi, Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Raríssimas, são raras as vezes que Jesus se dirige a Jesus. Por quê? Porque ele é outro Cristo. E aí depois, ao Espírito Santo, não tem nenhuma oração, tá bom? É tudo ou ao Pai, e raras ao Filho. Aí o padre se senta, nós vamos para a primeira leitura, e aí nós dizemos, Verbum Domini, palavra do Senhor. Algumas pessoas mais devotas vai falar, palavras do Senhor, porque são muitas palavras, mas não é uma menção ao texto, é uma saudação a Cristo. O Pai falou e, portanto, devemos louvar, palavra do Senhor, e o povo então louva a Deus, graças a Deus. É um chamado ao louvor a Deus. Termina a leitura porque é Deus quem fala, é Deus quem toca nos nossos corações, é Deus que se expressa, por isso que o padre fica sentado, e aí então se diz, palavra do Senhor, e o povo todo aclama, graças a Deus. Aí depois vem o Evangelho, todos nós nos levantamos em sinal de respeito, porque é o Evangelho do Cristo, o padre faz o Evangelho, e nós saudamos de novo, palavra do Senhor, e nós dizemos, louvor a vós, ó Cristo, isso em latim. No português ficou palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos nós nos sentamos, e aí o padre, tal como Cristo, no Sermão da Montanha, explica as palavras do Evangelho e os profetas. E o padre vai explicando, vai conversando na pessoa do Filho. Depois nós temos o credo, segue a oração dos fiéis, e aí então começamos a oração eucarística, que é uma oração do padre com Deus. Mas qual pessoa? Com a primeira pessoa. Durante a oração eucarística inteira, o padre, que está na pessoa de Cristo, está se dirigindo ao Pai, o tempo todo. O padre começa saudando o povo, porque ele é o mediador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Nosso Deus quem? O Pai. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, Criador de todas as coisas. O padre está falando com o Pai o tempo todo. Aí, na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas. Com quem o padre está falando? Com o Pai. Aí ele vai falar para o Pai aquilo que Jesus fez. Estando para ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Ele quem? Jesus. Mas o padre está se dirigindo a quem? Ao Pai. Deu graças, distribuiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Eis o mistério da fé. E aí o padre volta a se dirigir ao Pai, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, sempre como o Pai. E aí então o padre termina a oração eucarística de novo se dirigindo ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E o povo prorrompe com um grande amém. Amém. Eu, mesmo na missa rezada, eu não gosto muito de fazer essa parte sem ser cantada, porque é o amém do oferecimento,
É ali que o Cristo se oferece ao Pai em sacrifício por nós. Por isso que nós fazemos por Cristo, com Cristo, em Cristo. Segue a oração toda, o padre ainda se dirige ao Pai, depois aí o padre vai se dirigir a Jesus. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, é a única oração que o padre se dirige a Jesus. Senhor Jesus, publicamente, né? Em voz alta. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. E aí o padre se volta ao povo e entrega a comunhão a todo o povo de Deus. Mas perceba, o tempo todo o padre na oração, na missa, dialoga com o Pai. Algumas vezes dialoga com a Assembleia. Por conta da orientação do padre, algumas vezes a gente se perde quando é que o padre está falando com a Assembleia, quando o padre está falando com Deus o Pai. Mas a oração inteira, a missa inteira, é um grande diálogo do Filho com o Pai, na força do Espírito Santo. Quem opera é o Espírito. Na Santa Missa, nós temos o grande mistério da Santíssima Trindade. O Filho que dialoga ao Pai e que envia sobre os filhos, seus discípulos, o Espírito Santo. Essa é a grande oração da Igreja, é a oração ao Pai. Sentado no parágrafo 1084, sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos, instituídos por Ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Agora nós precisamos fazer um instantezinho da história da liturgia. Por que a missa é assim, do jeito que é? Esse diálogo com o Pai. Eu fiz questão de lembrar que a oração eucarística segunda foi composta e escrita no ano de 256. É uma das mais antigas, por Hipólito Romano. Aquela oração que a gente já tem no nosso coração é uma das mais antigas, que já é utilizada na igreja desde o século III, do ano 256. Como que a missa se tornou a missa? Todos os sacramentos são instituídos por Cristo para transmitir a sua graça, para transmitir a redenção. Na última ceia, Jesus fez a ceia, chamou lá os apóstolos e antes dele entregar o seu corpo, ele ordenou os apóstolos. Na Santa Ceia estavam presentes somente os apóstolos. Na última ceia, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, então Jesus ordena os apóstolos, e essa ordenação é muito bem lembrada pelo apóstolo São João no Evangelho, que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e aí quando chega no Pedro, não, mas o Senhor vai me lavar os pés? Mas o que está acontecendo? Não, eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Pedro muito teimoso, né? Eu acho que eu peguei a pior parte de São Pedro, da teimosia, e a pior parte de São Paulo, de ser irado. Mas eu estou pedindo perdão a Deus todo dia. Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Então lava tudo. Não. Agora cabe lavar os pés. Porque Jesus estava lembrando do Salmo: benditos os pés que evangelizam. Ali Jesus estava aqui preparando a alma daqueles homens para repetir o que ele mandou. Depois então ele entrega o pão: tomai todos e comei, fazei isso em minha memória, tomai todos e bebei, fazei isso em minha memória. Isso era o que os apóstolos faziam. E então eles começaram, por mandato do Senhor, repetir aquilo que Jesus fez na última ceia. Os apóstolos, e aqueles a quem os apóstolos chamavam e impunham as mãos. Então, os apóstolos começaram a ter alguns problemas,
porque eles estavam fazendo tudo o que Jesus fez, e tudo o que Jesus fez foi a ceia judaica, com o cordeiro sem ser partido, com o pão ázimo, tudo o que Jesus fazia, eles estavam fazendo. Bem, isso para 12 pessoas é muito simples, mas a comunidade estava crescendo e muito. Aí a coisa começou a complicar, porque imaginem vocês, toda vez que eles fossem fazer a missa, tivessem de matar um cordeiro, a coisa ia ficar muito difícil. Tem lá o modo certo para fazer, tem o jeito certo de preparar, e os apóstolos, inspirados por Deus, pelo próprio Espírito Santo, auxiliados pelo Espírito Santo, o que eles fazem? Eles retiram o que era mosaico, o que era judaico, e eles acabam ficando só com a alteração do rito feita por Jesus. Jesus era muito, também um pouquinho assim, revolucionário, porque ele mudou o rito mosaico, ele alterou. Se vocês quiserem pegar o rito, é só pegar lá no livro do Deuteronômio, e tem todas as leis que devem ser fielmente seguidas. Jesus mudou aquele rito. Os apóstolos então tiraram o que era de Moisés, o que era do povo israelita, e ficou somente com o que Jesus alterou. E que foi que ele fez? Fez um louvor ao Pai: bendito sejais, Deus nosso Pai. Depois eles partiam o pão: isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e isto é o meu sangue, por vós derramado. Eles tiraram o que era mosaico e deixaram só aquilo que Jesus alterou. Bem, isso ali já por volta do ano 60, 70. Mas enquanto os apóstolos estavam juntos, estava tudo certo. Os apóstolos explicavam a vida em Cristo, o que deviam fazer. Os apóstolos comunicavam as alterações, os apóstolos faziam as correções, os apóstolos faziam as exortações, e aí então eles paravam das exortações e faziam aquele rito que Jesus alterou. Assim ficou durante muito tempo. Não sei se vocês vão lembrar daquele trecho que São Paulo vai visitar. Eu não me lembro qual que é a comunidade que São Paulo vai visitar, e lá está escrito assim: e São Paulo começou a falar de modo grandioso e começou a dar sono nos presentes. E tinha um jovem, mas muito do tonto, que estava na janela, no parapeito. O nome dele é tão bonito, acho que podíamos colocar o nome nas crianças desse jovem. É o jovem chamado Eutico. Nome lindo esse. O Eutico estava lá na janela. E aí, como São Paulo estava se demorando muito, se delongando muito, já, segundo o relato, já ultrapassava da meia-noite, foi dando sono no rapaz, e de repente o rapaz caiu do segundo andar para baixo. Então vocês não se preocupem, que homilia longa é uma coisa já antiga na igreja. Começou com São Paulo, caiu. Bem, o Eutico caiu, São Paulo vai, impõe as mãos, ressuscita o menino, volta para cima, e aí então ele faz a sagrada liturgia. São Paulo também começou a escrever cartas de exortação, que são as cartas de São Paulo. Para que serviam as cartas? A comunidade devia se reunir, o presbítero, que tinha a autoridade de São Paulo, lia a carta de São Paulo, e quando terminava ele explicava algum trechinho, e depois então ele ia para a sagrada liturgia, quando ele fazia o rito que Jesus mandou fazer. Assim continuou. Percebam, nós vamos tendo já ali, logo, ainda na era apostólica, a criação daquilo que nós chamamos hoje de liturgia da palavra, do Deus que fala conosco, e da liturgia eucarística, da sagrada liturgia, a grande ação de graças, quando nós repetimos aquilo que Jesus fez. Quando chega no século IV, com a autorização, e como a igreja se tornou um Estado, se tornou parte do Estado, era preciso regulamentar as liturgias, porque devia fazer tudo igual. Embora nós já tínhamos ali uma certa tendência a que esse rito se permaneceu immovível,
tanto que o Hipólito Romano aceitava outros bispos de outras cidades em Roma, e eles faziam exatamente aquilo que não causava estranhamento nos fiéis, mesmo que não havia livro litúrgico, rubrica, mas a liturgia já era mais ou menos fixada, todos seguiam já a mesma ordem: liturgia da palavra e a oração eucarística, a ação de graças, a divina liturgia. Quando chega no século IV, então, porque a Igreja e o Estado acabaram se unindo, era preciso criar as rubricas, quando se criaram os missais, na verdade o pontifical romano, como o Papa devia fazer a procissão, como o Papa devia celebrar a missa, e isso permaneceu até um pouco ali a invasão bárbara. A coisa ficou muito complicada, os bárbaros invadiram Roma, e aí o rito acabou sendo mantido em pequenas comunidades, até que apareceu, eu estou fazendo um histórico de 2000 anos, então vocês me perdoem, é uma coisa muito breve, até que apareceu um grande monarca, o monarca do Império Franco-Germânico, o grandioso rei Carlos Magno. Ele manda, quando o império dele já estava mais ou menos estabelecido, manda alguém para Roma fazer a pesquisa e traz para o Império Franco-Germânico, hoje o que seria a França e a Alemanha, e aí então ele vai seguindo aquelas leis litúrgicas lá de Roma, e a coisa fica institucionalizada. Bem, mais ou menos, porque o Império Franco-Germânico tinha um rito, o Império Galicano tinha um outro, quer dizer, a essência era a mesma: liturgia da palavra e divina liturgia. E em vários lugares no norte da Itália vão aparecendo muitos ritos, mas sempre liturgia da palavra e liturgia eucarística. Até que chega o século XVI, nós tínhamos o problema da Revolução Protestante, e aí a coisa começou a se complicar, misturar um pouco a doutrina. Aí veio o concílio de São Pio V, na verdade veio o concílio de Trento, e o Papa Pio V, ele resolve institucionalizar um missal único para toda a igreja. Então, quando nós temos um rito universal, percebam, levamos 1500 anos para institucionalizar um rito próprio, mas com a mesma essência lá dos apóstolos: liturgia da palavra e a sagrada liturgia. Chega 1964, o Papa Paulo VI institui a missa que nós temos hoje, a missa nova, por assim dizer, mas a mesma essência do início: liturgia da palavra e a divina liturgia, a liturgia eucarística. Mas por que isso se manteve inalterado? Porque foi assim que nosso Senhor Jesus fez e ordenou fazer. E aonde nós fazemos e obedecemos a Cristo, chega junto o desejo e a redenção de nosso Deus e Mestre. Tudo conforme o desejo de Jesus. Bem, desculpa, eu fiz assim um aparato histórico, nós vamos voltar lá para o parágrafo 1085. Na liturgia da igreja, embora essas mudanças ao longo dos tempos, Cristo significa e realiza principalmente o seu mistério pascal. Durante sua vida terrestre, Jesus anunciava seu mistério pascal por seu ensinamento e o antecipava por atos. Quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Pai uma vez por todas. É um evento real, acontecido em nossa história, mas é único. Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam, engolidos pelo passado. O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente no passado, já que por sua morte destruiu a morte, e tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina, e por isso abraça todos os tempos e nele se mantém presente. O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo.
Como Jesus era homem e morreu, foi sepultado, mas porque ele era Deus, a sua palavra é uma palavra eterna, não morre jamais. Então Jesus morreu uma única vez para a salvação da humanidade inteira. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, da mesma forma Ele mesmo enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, para pregarem o Evangelho a toda criatura, a anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte nos transferiu para o reino do Pai, para levar a efeito o que anunciava, a obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos, em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica. Desta forma, Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes seu poder de santificação. Eles tornam-se assim sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do mesmo Espírito Santo, os apóstolos confiam este poder a seus sucessores. Esta sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da Igreja. Ela mesma é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem. Nós temos, portanto, uma proximidade grandiosa entre os dois sacramentos, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. Jesus realiza a redenção e transmite o seu poder para que os apóstolos também pudessem realizá-lo. É um poder divino, pelo Espírito Santo. Meus irmãos, e aqui eu quero partilhar sem gravar, tá bom? Bem, quando nós temos um sacerdócio fraco, quando nós não rezamos bem o sacerdócio, a Divina Eucaristia sofre. Quando nós não valorizamos a Divina Eucaristia, em contrapartida, o sacerdócio sofre. Quando está tudo uma bagunça, Jesus é desprezado, os padres também, e junto com os padres, todos os fiéis leigos se tornam um grupo de pessoa tonta. Desculpa dizer isso. Mas se nós não temos a valorização do sacerdócio como instituição de Cristo e da Eucaristia como desejo de Cristo, nós somos nada. E de nada serve. E o que é que Lutero quebrou em 1500 com a Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1500, qual que foi a primeira coisa que ele resolveu destruir? A Eucaristia? O sacerdócio. Não existe sacerdote. Todos participam do sacerdócio de Cristo. Todos são sacerdotes com Cristo. Todo mundo é igual. E o padre não pode mais se vestir diferentemente dos fiéis. O padre não pode ser distinto. Ele tem de usar a roupa que os fiéis usam. Por isso que os pastores não têm uma roupa sacerdotal, porque eles se vestem igual aos outros. Todos usam o paletó, ou todos se vestem de forma igual. Não há distinção entre eles, a não ser aqueles pastores que já não conhecem mais o Lutero, que inventa as coisas da própria cabeça, acaba se achando superior, não é? Aquele Valdomiro Santiago que atira, coitadinho, a toalhinha com o suor dele, ou então aquele da Igreja Universal, juro que eu sempre esqueço o nome desse homem, gente, Edir Macedo. Eu gosto às vezes de ver as coisas, sabe? Embora seja pecado, mas não é para conversão, não é porque eu estou duvidando da igreja, por curiosidade. Percebam, o Edir Macedo tem resgatado vestes do Antigo Testamento. Tem posto o chale, tem posto aquele véu que é azul e branco, tem posto o solidel, tem posto o efode, que é aquela roupa do sacerdócio do Antigo Testamento. E o pastor, segundo Lutero, devia ser igual a todo mundo, mas ele já está se distinguindo um pouco. Percebam que às vezes a coisa vai tomando rumo
que não tem controle. O Lutero, coitadinho, nunca imaginou que a coisa ia acontecer de tal forma. Por isso que ele vai dizer: sola Escritura, sola gratia, não tem mais sacerdócio. Quem determina e quem interpreta é todo mundo. Ele tirou o sacerdócio, e quando ele tirou o sacerdócio, ele por fim acabou destituindo a própria igreja. Bem, isso porque estava falando que o sacerdócio e a Eucaristia, elas estão muito próximas. Eu quero ir lá agora para o parágrafo 1099. O Espírito Santo recorda o mistério de Cristo. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação na liturgia, principalmente na Eucaristia e analogicamente nos demais sacramentos. A liturgia é memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. Então, quando nós vamos celebrar a Santa Missa, nós vamos rezar a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Mas é um único e o mesmo sacrifício e a mesma obra redentora. Quando o padre sobe ao altar, ele não refaz o Calvário, não é uma outra missa, não é um outro sacrifício, é um e o mesmo sacrifício. E juntando os padres do mundo inteiro, todos estão realizando o mesmo mistério, o mesmo sacrifício de Cristo. É como se nós abríssemos um hiato no tempo e nós somos transportados do nosso mundo, nós somos transportados da nossa realidade para a realidade do Cristo Senhor. Não sei se vocês já assistiram ao MIB, Homens de Preto, o filme terceiro, que tem lá o Will Smith que vai fazer um hiato no tempo, que vai voltar no tempo para salvar o seu amigo que foi morto. É mais ou menos aquilo, tá bom? Nós abrimos um hiato no tempo e somos transportados lá para o dia que Cristo, em pessoa, realizou a obra. É Ele quem morre, mas Ele concede aos sacerdotes o poder de transportar o seu povo e seus discípulos para aquele exato momento do Calvário, da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pular mais alguns parágrafos. Lá no parágrafo 1104, a liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, mas também os atualiza, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. A epíclese, a invocação sobre, é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, ao recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Juntamente com a anamnese, a epíclese está no cerne de cada celebração sacramental, mais especialmente da Eucaristia. Pode pular para o parágrafo 107. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Enviado pelo Pai, que ouve a epíclese da Igreja, o Espírito dá a vida aos que o acolhem e constitui para eles, desde já, o penhor de sua herança. Quando nós celebramos de modo especial a Sagrada Eucaristia, nós somos levados ao Calvário do Senhor. Somos levados também ao túmulo do Senhor, de onde Ele ressuscitou, e somos levados para a Galileia, de onde Ele subiu
para junto do Pai. E nós somos chamados a levar a nossa vida junto da cruz do Senhor. Por que é que Deus ouve a nossa oração? Porque nós somos bons? Não, Senhor. Por que é que Deus é beneplácito conosco? Porque nós somos bons? Não, não. Porque nós juntamos a nossa vida, nós colocamos a nossa vida aos pés da cruz do Senhor. É aquilo que nós chamamos de comunhão dos santos, né? Nós todos estamos unidos. E aquilo que nós chamamos também de sacerdócio, aquilo que nós chamamos de sacerdócio comum. Nós vamos vivendo conforme a vontade de Deus, nós vamos cumprindo a sua santa lei, e nós vamos como que colocando tudo num saquinho, num saco da graça. Vamos pensar numa bolsa da graça. Então, o jejum que eu faço, ponho dentro da bolsa. Meu marido, que eu aturo, põe dentro da bolsa. O meu filho, que eu ensino, põe dentro da bolsa. O jejum, as orações que eu faço, vou colocando dentro da bolsa. E quando eu vou à Santa Missa, eu pego essa minha bolsa e deposito na cruz do Senhor, deposito no altar do Senhor. E aí então a minha oferta se torna agradável aos olhos de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do Cristo que vive e reina para sempre. Meus irmãos, também o senhor corta isso aqui que vai dar escândalo, tá bom? É muito difícil aos protestantes serem santos. Eles podem até ser salvos, mas santo, olha, é muito difícil. Por quê? Lhes falta o sangue redentor. Nós podemos ser salvos e podemos ser santos. Nós podemos ser redimidos de nossos pecados e podemos viver já aqui na terra a vida beatífica em Deus, não por nossos méritos, mas pelo poder do Cristo. Como eles não têm a porta do templo, eles não têm aquele aparelhinho lá do Will Smith que abre um hiato no templo e leva lá para o sacrifício da cruz. Eles não têm. Esta chave é nossa. E quando nós celebramos a Santa Missa, nós levamos as nossas orações, os nossos jejuns, os nossos méritos, as nossas vidas para junto do Cristo. Os protestantes, infelizmente, eles não gozam desse precioso mistério. E por que algumas vezes nós estacionamos? Porque às vezes a missa não faz efeito para nós? Porque nós vamos com o nosso saco vazio, com a nossa bolsa vazia. Nós participamos do grandioso mistério de Cristo, mas não temos nada para apresentar. E meus irmãos, quando nós não temos um sacrifício, Deus, por amor a nós, Ele impõe, viu? Existem dois tipos de sacrifício, de penitência, que nós podemos fazer a Deus. Uma penitência que é ativa e uma penitência que é passiva. A ativa é aquela que você opta. Não, por amor a Deus eu vou ficar aqui na sexta-feira, eu vou fazer meu jejum. Por amor a Deus, eu vou ficar 40 dias da quaresma sem comer chocolate. Esta é a tua penitência ativa. Agora existe uma penitência melhor, que é a penitência passiva, que Deus nos impõe. Eu tenho notado, quando eu não faço muita penitência, Deus manda. Não vai fazer penitência, mas eu quero te salvar. Você vai receber algum impropério da vida, alguma turbulência, mas fica firme. Porque Deus quer que a gente apresente alguma coisa. Morre algum amigo, às vezes a gente perde o nosso emprego, nós somos traídos, os nossos filhos se voltam contra nós. Alguma coisa Deus permite, para que possamos apresentar, mesmo que inconscientemente, alguma coisa aos pés da cruz. E para que nós sejamos reconhecidos, e para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos nos unindo,
E é só porque nós vamos unindo a nossa vida ao sacrifício de Cristo é que nós podemos encontrar redenção e salvação. Parágrafo 108. O fim da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é colocar-se em comunhão com Cristo para formar seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai que produz seus frutos nos ramos. Na liturgia, realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. Ele, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na Igreja, e é por isso que a Igreja é o grande sacramento da comunhão divina que congrega os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna entre os irmãos. Mas, antes de tudo, comunhão entre a Santíssima Trindade. E porque estamos unidos na Santíssima Trindade, estamos unidos entre irmãos. Nos últimos tempos, tenho me preocupado algumas vezes, que nós temos nos preocupado muito com a fraternidade. Não estou falando da minha paróquia, não, porque eu amo todos vocês. Eu estou falando das igrejas em geral. Nós estamos, às vezes, muito mais preocupados com a comunhão entre irmãos, que é importante e sinal da comunhão com Deus, mas nós ficamos nela. Nós nos preocupamos em nos acolher, nós nos preocupamos em nos amar, e aí começam as crises espirituais. Padre, eu não estou conseguindo amar o fulano, então eu estou em pecado. Padre, eu não suporto Beltrano, então eu estou em pecado. Espera um pouco. Existem pessoas que eu não posso me aproximar. Por quê? Porque vai me fazer pecar. Simples assim. Se eu me aproximo da pessoa, ou eu vou pecar por ira, por raiva, ou eu vou pecar por conivência. Infelizmente. Não, nós temos que ficar juntos. É verdade, mas a nossa comunhão não é entre nós. A nossa comunhão não é humana. A nossa comunhão é divina. Eu posso não ter afeto por um irmão e ter amor por ele. Rezar por ele. Olha, se aproxima não. Vamos fazer assim? Fica você lá no teu banco, eu vou ficar do outro lado. Se isso for motivo de pecado. E às vezes, muitas vezes, forçar a convivência é um grandioso problema. Porque você vai vendo o pecado do outro. Mas olha lá, olha o que está fazendo. Aí começa a raiva. E vai piorando. E vai piorando. E aí aquilo fica insuportável. Pronto, explodiu tudo. Vejam, nós temos de ter pudor. O que é o pudor? Eu não conto tudo para todo mundo. E eu não vou ser amigo de todo mundo na igreja. Meu irmão. Mas eu não vou ter afeto às vezes por um para o outro, mas é meu irmão. Eu não vou arquitetar maldade, não vou ficar falando da pessoa, eu não vou ficar criando rixa, mas eu também não preciso ficar colado, grudado assim. Não, a nossa comunhão, mais do que humana, é uma comunhão divina. Primeiro, nós temos comunhão com o Pai, que é a comunhão vertical, e porque eu tenho a comunhão com o Pai, eu tenho a comunhão horizontal com os irmãos. Nos últimos tempos, às vezes eu percebo, às vezes nós estamos muito preocupados com tudo. E olha, esse é o meu pecado, é meu pecado. Às vezes eu estou preocupado com tudo. Às vezes eu estou preocupado com, às vezes tem um pedaço desse gesso que levanta. Aí eu estou rezando a missa, eu fico olhando para ele. Às vezes eu estou preocupado com o buraco do gesso, às vezes eu estou preocupado com a luz que não acende, às vezes eu estou preocupado com a toalha do altar, às vezes eu estou preocupado com a regularização, eu estou preocupado com os meus filhos, eu estou preocupado com a Nossa Senhora que não está no centro, eu estou preocupado com tudo, menos com o essencial, que é o serviço a Deus. E isso tem afetado assim muitos dos leigos também. Às vezes nós estamos preocupados com tudo.
Estamos preocupados com o banco, estamos preocupados com a limpeza, nós estamos preocupados com o irmão que não veio, nós estamos preocupados com o irmão que está brigando, nós estamos preocupados com o irmão que está fazendo errado, nós estamos preocupados com tudo, menos com o essencial, que é o serviço a Deus. Me preocupo muito quando eu vou a uma paróquia e começa uma andação. É assim, é impressionante. Na nossa paróquia, não, já diminuiu bastante. Mas às vezes eu vou visitar outras paróquias, né? Eu vou a outras cidades, inclusive. Vou até falar, essa aconteceu lá em Sumaré. Fui visitar uma paróquia e uma passação. E vem um... E vai. Aí ele volta. Aí vai para o banco. Aí a pessoa vai lá para o fundo. Aí, nessa missa, verdade, vocês não vão acreditar. Era assim, uma missa, tinha lá algumas coisas que eles tinham preparado e tal. Mas tinha uma pessoa que estava no primeiro banco, um walkie-talkie. E eu vendo aquilo, e vai, e vem, e sobe, e desce. Não, agora e vai buscar que esqueceu. Isso é sinal que às vezes nós estamos preocupados com as coisas daqui e não com as coisas de Deus. É sinal às vezes evidente. Quando nós não conseguimos sentar, ouvir a palavra de Deus, prestar atenção, às vezes tem alguma coisa errada e que a gente precisa corrigir, porque eu estou forçando a comunhão horizontal e às vezes é legítimo. Eu quero que os meus irmãos se sintam acolhidos. Está faltando lá o ventilador para minha irmã, mas calma aí, está faltando folheto, olha lá tem uma pessoa lá no fundo. Às vezes é legítima a preocupação, e esqueceram de preparar a hóstia por mais. Às vezes é legítimo, mas às vezes a gente não consegue parar, sentar e conversar com Deus, que é a essência da liturgia. Deus fez um esforço enorme para chegar a nós, e nós, às vezes, como folhetinho, perde a possibilidade de falar com Deus. A liturgia é o caminho pelo qual eu me encontro verdadeiramente com Cristo, com a obra redentora. Eu preciso então estar atento. Sabe aquela obra do Da Vinci, que está pintada lá na Capela Sistina, que a gente quase não vê porque aquilo é muito alto? Não sei se vocês vão se lembrar, virou até tema de filme do Dan Brown, etc. Reparem como Deus, o Pai, está. Ele está com o dedo esticado, fazendo uma força, querendo entregar a vida ao homem, e o Adão está lá, deitado, quase que preguiçoso. Tá bom, então me dá a vida. Assim, está com uma falta de vontade, é verdade. Reparem, busquem na internet depois para ver. Reparem, a mão do Adão está assim, enquanto a de Deus está esticada. Nós temos a possibilidade de participar da vida com Deus. Ele faz um esforço tremendo, Ele ordenou os apóstolos, Ele conduz essa igreja, Ele envia o Espírito Santo, Ele faz de tudo para participarmos de sua vida, entrarmos em contato com Ele. E às vezes nós perdemos a possibilidade, porque estamos preocupados com outras coisas que não são tão importantes. Nós temos a graça de participarmos da vida em Deus. A Santíssima Trindade quer, e às vezes nós não conseguimos. Parágrafo 1109. A epiclésia é também a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo devem permanecer sempre conosco e produzir frutos para além da celebração eucarística. A Igreja pede, pois, ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus, por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo, por meio da preocupação pela unidade da Igreja e da participação da sua missão, pelo testemunho e pelo serviço da caridade. Eu vou participando desse mistério, eu vou entrando em contato com Deus, e então os pecados vão mais facilmente sendo deixados para trás.
eu vou tendo consolações cada vez maiores, eu vou vendo a Deus, eu vou tendo contato com Deus e vou sendo transformado por Ele. A cada ano, no dia lá 31, nós deveríamos fazer uma anamnese da nossa vida, uma recordação da nossa vida. Bem, que pecado Deus venceu em mim esse ano? E quando chega no primeiro dia do ano, a gente tem de pensar assim: qual é a parte da minha vida que eu devo mudar neste ano que inicia? Porque em contato com Deus, a minha vida vai mudando. Se o desespero bate a porta, se toda hora eu não confio na divina providência, se a minha preocupação é sempre mundana, é sinal de que a minha participação na liturgia não é frutuosa. A obra da Santíssima Trindade está, mas eu não entro. Deus chega no teu coração, bate na porta e a porta está fechada. Nós temos um caminho grandioso para a vida em Deus. Meus irmãos, eu fico assim, estarrecido, porque as outras religiões não têm esse contato pessoal com Deus. Deus está distante. Ah não, eu tenho agora de ajoelhar aqui e fazer Deus está distante. Eu tenho de ficar balançando a cabeça toda vez que chegar o nome de Javé. Mas nós temos a possibilidade de encontrar Deus e viver com Ele. O nosso Deus não é distante, Ele de fato é Emanuel, Ele é próximo, Ele é vivo, é real, e Ele produz efeito na nossa vida. E o sinal então vai ser, se a minha vida está indo bem, se eu estou conseguindo servir a Deus, quer dizer que a liturgia está produzindo graça na minha vida. Se não, eu preciso ver aonde é que está falhando. Talvez seja a dica de Santo Antão Abade. Ele vivia numa sociedade burguesa já, no Burgo. Quer dizer, Burgo já é uma denominação posterior, numa urbis. Ele era rico, mas ele não conseguia encontrar a Deus. E o que Antão faz então? Os pais morrem, ele pega toda a sua fortuna e entrega aos pobres e vai para o deserto para ouvir a Deus. Antão abandona tudo e vai embora para servir a Deus. Mais ou menos parecido também fez São Francisco. Tirou a sua roupa, jogou aos pés do Pai e foi para o campo solitário servir a Deus. A vida religiosa, nós leigos e os padres diocesanos, e São Bento ele é bem duro com os padres diocesanos, dificilmente, e eu acho que é verdade, eu rezo a Deus, São Bento diz que dificilmente um padre diocesano entra no céu. Espero que esteja errado. Não, teve padre diocesano que entrou no céu, São João Maria Vianney, etc. Mas para nós, padres diocesanos, e para os leigos, a nossa missão é: existem muitas coisas que nós podemos amar, mas a primeira é Deus. Então, a esposa ama o esposo, a mãe ama o filho, nós temos às vezes as nossas realizações, nós podemos amar. Existem coisas que são lícitas e podemos amar, mas a primeira é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, Antão, Francisco, os religiosos, eles não são chamados a amar a Deus sobre todas as coisas, eles são chamados a amar unicamente a Deus, é não ter outro amor. Por isso que Antão então joga tudo fora e vai para o deserto, e lá no deserto ele serve a Deus. Devemos nós jogar as nossas coisas fora, às vezes o nosso apego, às vezes a nossa vaidade. Mas qual que é o problema da pessoa ser grossa com você? Não tem problema, afasta um pouco, você não precisa ter afeto com a pessoa,
deixa ela lá no canto, porque às vezes nós somos muito melindrosos. Eu estou falando de mim também, tá bom? Porque a pessoa falou comigo desse jeito, e por que você não pode ser? E às vezes a pessoa deixa até de vir na igreja, porque o padre me corrigiu. Mas por que você não pode ser corrigido? Você é Deus, então. Nós estamos todos aqui para servi-lo, então você não pode passar por... E essa penitência é a penitência passiva, que Deus põe na tua vida, não joga fora. Você brigou com alguém na igreja, graças a Deus, começou a missa, Jesus, está aí. Eu não tive nenhuma penitência essa semana, então fica essa aqui. E pode ser que aquele irmão que te é mais pesado é o irmão que vai te fazer chegar no céu. Não tem aquela piadinha do motorista chegou o padre e o motorista no céu, e aí o padre foi julgado: o senhor não vai entrar não. E o motorista: não, você pode entrar. Aí o padre ficou indignado, né? Mas por que ele pode entrar e eu não? Não, porque enquanto o senhor rezava, o povo dormia, e enquanto ele dirigia, o povo rezava. Então o motorista entrou no céu, o padre não. É uma coisa jocosa. É jocosa, mas traz um fundo de verdade. Às vezes a gente perde a oportunidade de apresentar a Deus as nossas dificuldades, a nossa vida, porque queremos o ideal. Nós temos o caminho para viver com Deus, mas às vezes o nosso coração está tão duro, o demônio nos ilude, o demônio tira a esperança, o demônio faz a gente prestar atenção no que não é preciso prestar atenção, o demônio coloca preocupação onde não deve ter, o demônio vai colocando o nosso ego inflado, o demônio vai tentando nos tirar a graça que vem de Deus, e nós temos a possibilidade de ver a Deus, viver com Deus, viver em Deus, e aí por coisa bobinha nós jogamos tudo fora. Sejamos, meus irmãos, amantes da Sagrada Liturgia, venhamos com fervor, rezemos, escutemos com profundo amor a liturgia, vamos deixar uma frase para a semana: eis o Cordeiro de Deus, a paz do Senhor esteja convosco, alguma frase que me leve a Deus. Vamos deixar o nosso saquinho lá, a nossa bolsa, com as nossas penitências, as nossas orações, e vamos levando tudo ao altar do Senhor. Essa graça de ser católico é impressionante, e Deus concedeu a nós. Nós não merecíamos, nós não merecíamos, mas Ele concedeu a nós, porque Ele nos amou e Ele quer que vivamos com Ele. Amém. Eu quero então, num instante, nós vamos fazer uma pequena adoração rápida, tá bom? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor Jesus, nós vamos colocar as nossas motivações. Quero agradecer aos meus filhos fiéis que vieram essa semana, 5 dias, vocês podem apresentar isso à missa, viu? Jesus, eu fiquei, 5 dias eu escutei, eu fiquei 2 dias, eu fiquei, aguentei por amor do Senhor. Apresenta. Vai apresentando o padre também, tá bom? Eu sei que às vezes o padre é meio doidinho, mas vai apresentando. Ô Luiz, eu quero que o senhor venha aqui à frente, que nós vamos presentear o senhor. Não, é um presente que o senhor vai gostar. Quero agradecer ao Luiz, que veio esses dias todos. A Sinida quer fazer uma poesia, então enquanto os meninos vão lá buscar o seu presente, a Sinida vem fazer a poesia. Sinida. Não, o presente você vai gostar dele. Para você, Luiz, nosso irmão, nosso amigo de fé, de caminhada, a coisa linda na vida, poesia, amor, você. Poesia é linda porque é triste, amor é lindo porque é triste, mas lindo mesmo é a simpatia que existe dentro de você. A coisa grande na vida, amor, perdão, você. Amor é grande porque isola, perdão é grande porque consola.
Deus mesmo é a sabedoria que existe dentro de você. Há também coisa inexplicável na vida. Deus, saudade, você. Deus se ama, não se explica. Saudade se justifica. Mas como que um dia poderia justificar você? Ah, me disse mais uma coisa incomparável na vida. Criança, sonho, você. Criança não sei se entende. Sonho não os compreendo. Mas sei que eu e todos nós aqui amamos, respeitamos demais você. Tá bom? Nós temos ainda aprendidos na sala de aula da vida. Que cada palavra que você falou, que ensinou, que cada gesto que você demonstrou sejam gotas caídas no cálice da sua vida. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Nossa, gente. Então ele vai levar aqui o nosso kit das mãos santas. Caramba, gente, olha isso. Vem aqui, ó, do lado do Pai. Isso. Vamos tirar uma foto. Vira ali, ó. Olha lá. Isso. Nossa, obrigado. Não, você tem. Tá com medo. Ah, é? Gente, muito obrigado. O José falou que dá para 1 mês e meio essas bolachas. Né? Eu quero saber se tem alguém hoje. Nós ganhamos dois livrinhos chamados. Tá bom. Quero saber então a pessoa mais nova aqui da paróquia. Quem que é o mais novo? 6 domingo passado. O João que veio a semana toda. O João que vai ganhar ainda assim. E agora eu quero saber a pessoa, será que as mulheres vão revelar a idade? Quem é a pessoa mais idosa? E agora? Quantos anos a senhora tem, dona? 80. Quem dá mais? Não? Então é a senhora. Vamos pedir a Jesus que venha até nós, que nós possamos sempre nos aproximar dele com o coração puro e que, diante da Santíssima Eucaristia, possamos viver com o nosso Deus. Nós vamos fazer uma pequena adoração e depois então eu despeço a todos.
Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. És o Deus escondido, vivo e vencedor. A Deus pés depositamos todo o nosso amor. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realize, eu te suplico, este meu desejo, ver-te enfim face a face, meu divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo. Graças e louvores se tenham a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tenham a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tenham a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós
admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos desta devoção, desta redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa vontade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se encomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis defuntos. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, o Santíssimo.
Ficai conosco, Senhor, pois é tarde e a noite vem chegando. Consolai os nossos corações, que possamos nos aproximar sempre mais da vossa divina graça e do vosso grandioso mistério. Vós que examinas para sempre. Amém. De paz, tenham todos uma boa noite e durmam todos com a Virgem.